Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, em Tupã, no estado de São Paulo, e através dessa videoaula nós vamos dar sequência à lição bíblica dominical, a qual nós temos nesse trimestre a raça humana, origem, queda e redenção. E a aula de hoje é a lição de número 12, a qual nós temos como título Jesus, o homem perfeito. A verdade prática nos diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe, ela está baseada no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao 52. Os irmãos podem ler em suas casas. Hoje nós vamos estudar sobre a divindade de Jesus e sua humanidade, né? No tópico 1, nós vamos ver Jesus, o verdadeiro Deus, né? E no tópico 2, nós vamos ver Jesus, o verdadeiro homem. E no terceiro, para finalizar, nós vamos ver que Jesus, o homem perfeito, né? Nós vemos que Jesus, como verdadeiro homem, Jesus como verdadeiro Deus, eu digo, ele teve sua eternidade com o Pai, né? Jesus como verdadeiro Deus, ele era 100% Deus e 100% homem, né? Jesus, ele era um eterno, ele sempre foi eterno, né? Nós vemos lá em João 1:1, que o verbo se fez carne e habitou entre os homens, e o verbo era Deus, a palavra de Deus, né? O verbo é a palavra de Deus, a mesma palavra que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, a qual criou todas as coisas, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que sem Jesus, sem ele, nada de que foi feito se fez. Portanto, Jesus, ele sempre foi Deus, né? O verbo que se fez carne, que se humanizou, né? E nós vemos lá em Isaías capítulo 7 e versículo 14, que o profeta diz que nasceria, né, um menino, né? E esse menino, o seu nome seria Emanuel, né? Emanuel, ou seja, Emanuel, Deus conosco, né? Deus conosco, né? Jesus conosco, o homem que era Deus conosco, né? E nós vemos no segundo item aqui que seus atributos, grandezas e perfeições. Seus atributos, grandezas e perfeições. Nós podemos destacar que Jesus, ele tinha 3 atributos essenciais, né? 3 atributos, que o primeiro é a imutabilidade, né? A qual nós vemos lá em Hebreus 13:8, né? Que Jesus, ele não muda, ele não pode mudar, ele é aquele que fala e acontece. Jesus não é homem para que minta, né? Ele nem é filho do homem para que se volte atrás na sua palavra. A sua palavra, ela é firme, a sua palavra é eficaz, né? A palavra que é Jesus, lá em Hebreus diz que é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, né? Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, né? Na medula, nos ossos, ela vai além da compreensão do homem. O verbo que se fez carne, ele não muda. Por isso, meus irmãos, nós temos que ficar atentos à palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós somos abençoados. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Jesus e nós confiamos nela, temos fé nela, ela vai se cumprir em nossa vida, porque Jesus, ele não muda. Quem tem que mudar somos nós, né? Nós sabemos que a mudança que tem que ser feita em nós. É nós que temos que alcançar a palavra que não muda. Porque se nós não alcançar a palavra de Deus, ela não vai fazer efeito em nossa vida, porque é necessário nós crermos, é necessário fé, é necessário nós atentarmos para esta palavra.
E ela vai fazer grandes coisas na nossa vida. Mas o segundo atributo de Jesus, nós vemos que ele é eterno, é a sua eternidade, a qual ele é antes de todas as coisas. Jesus, ele é antes de todas as coisas. Ele foi, ele é e ele sempre será. E lá em Apocalipse 1:8, ele diz que eu sou o alfa, o ômega e o fim, né? Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Antes de Jesus, irmãos, não tem começo, né? Jesus não tem começo. Jesus, ele não foi criado por ninguém. Jesus não foi criado. Jesus é quem criou todas as coisas, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele é eterno. Ele se humanizou, mas não deixou de ser Deus, né? E Jesus também, meus irmãos, ele é onipotente, né? Onipotente, isso é um atributo de poder, né? É o Todo-Poderoso, né? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não tem ninguém, não tem espírito nenhum mais poderoso que Jesus, né? Não tem espírito nenhum mais poderoso que Jesus. Por isso que nós temos que nos aliarmos a quem? A Jesus, porque ele é o Todo-Poderoso, né? E Jesus também, ele é onisciente, mais um atributo de Jesus, a onisciência do Pai. A onisciência de Jesus é aquele que tem condições de entrar no mais profundo do homem, na sua mente, né? Quem pode discernir pensamentos, a não ser Jesus Cristo? Só Ele pode discernir a sua consciência, os seus pensamentos, aquilo que vocês têm guardado dentro de você. Jesus, Ele é capaz de discernir e saber o que você está precisando. Por isso que Ele te conhece profundamente. Eu quero falar para você, meu irmão, que Jesus, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Nem você mesmo se conhece. Você não sabe o que você, a sua capacidade, aonde você pode chegar. Você não pode discernir isso, mas o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, pode. Jesus também, ele é onipresente, mais um atributo. Jesus Cristo, onipresença de Jesus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O inimigo não tem essa condição de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Apesar que ele tem um exército, né, a seu comando, né, ele tem um exército trabalhando para ele, mas não tem condição de ser onipresente, somente Jesus. É por isso que Jesus, ele é divino, ele é Deus, né? E essa é a divindade que nós protegemos de Jesus e que nós cremos, né? Mas nós vemos que no terceiro item, ele teve que se esvaziar, né, de sua glória, mas ele não se esvaziou da sua divindade, ele se esvaziou da sua glória, conforme diz lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 18, nós vemos lá que Jesus, no capítulo 2, versículo 5, que ele diz que, o apóstolo diz que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, né, Jesus era em forma de Deus, ele era Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus quando ele estava humanamente, ele não teve usurpação ser igual a Deus, ele se humanizou para viver como homem, não como Deus aqui na terra, né, mas sim viver como homem, para poder vencer o resgate que era necessário da humanidade, né? Ele tinha que se humanizar, ele tinha que ser homem, senão não valia. Não era um Deus que veio para salvar a humanidade, e sim um homem, né? Não foi Deus que veio para salvar, e sim tinha que ser um homem nascido de mulher, né? Como diz lá as escrituras, lá em Gênesis, que Deus diz, né, que do fruto da mulher, né, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? E esse foi Jesus. Mas ele, no versículo 7, ele diz que ele se aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele
tomou a forma de servo de Deus, né? Isso que é a humanidade de Jesus. Ele se aniquilou, ele se esvaziou, né? E se tornou servo de Deus, obediente a Deus. Ele se tornou aquele que fez a vontade de Deus, né? Desde o seu nascimento até a sua morte de cruz. Ele foi obediente, ele foi aquele servo obediente que fez somente a vontade de Deus. Ele não fez a sua vontade, mas ele fez a vontade de Deus, né? E isso é um exemplo muito claro para todos nós que estamos servindo a Jesus, que servimos a Deus. Nós temos que ter Ele como exemplo de servir, não ao homem, não servir a nós mesmos, mas servir a Deus, primeiramente a Deus, né? Nós servimos primeiramente a Deus, depois nós vamos servir as autoridades, porque se nós servir as autoridades que não estiverem em conformidade com a palavra de Deus, nós estaremos sendo negligentes a Deus. Mas nós servimos primeiramente a Deus, né? Sobre todas as coisas, né? E Jesus fez isso. Jesus, ele não serviu a homem nenhum, a não ser que estava perante a palavra de Deus, né? Porque Jesus, ele debatia, as pessoas viam ele como alguém que estava transtornando a sociedade da época, né? Nós vemos isso aqui, mas ele não se deixou enfraquecer e não se intimidou, porque ele fez somente a vontade de Deus, ele era obediente a Deus mesmo. Porque quando nós começarmos a ser obedientes a nós mesmos e fazer a nossa vontade, nós vamos só fazer coisas erradas. A nossa vida vai de mal a pior, a nossa família vai só na miséria. Aí quando nós nos esvaziamos a nós mesmos, como Jesus Cristo fez, nós vamos ser mais do que vencedores, né? Por quem? Por nós mesmos? Não, por Jesus, porque ele foi o maior exemplo, né? Ele foi aquele que nos deu o maior exemplo e fez, né? Ele fez por nós, né? Aquela morte da cruz foi para que nós hoje pudéssemos ser vencedores em Cristo Jesus, né? E nós vemos aqui que, achando na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, no versículo 8, sendo obediente, né? Até a morte de cruz. Por isso que Jesus, irmãos, ele foi Deus, mesmo homem ele foi Deus, né? Não foi porque ele esvaziou-se, nós precisamos entender e compreender, porque não foi porque Jesus se esvaziou que ele deixou de ser Deus quando ele estava aqui na terra. Não, ele não deixou de ser Deus, ele se humanizou para que o propósito de Deus fosse cumprido, mas ele nunca deixou de ser Deus, porque ele mesmo dizia, né, que Filipe, quem vê ao Pai, Filipe, vê a mim, né? Jesus perdoava pecados, né? Quem pode perdoar pecados, né, do homem, a não ser Deus, né? É Deus. Por isso que ele não deixou de ser Deus, e ele nunca falou isso, ele nunca deixou claro que ele não era Deus, muito pelo contrário, ele foi condenado porque ele se fez Deus, porque ele disse que era Deus, por isso que ele foi condenado por aqueles judeus, né? Então, nós não podemos confundir o esvaziamento do Senhor Jesus e confundir que ele deixou de ser Deus, mas ele teve que se desfazer dos seus atributos. Até quando? Até quanto que ele se desfez, né? Até quanto? É uma pergunta que eu deixo para os irmãos. Até quanto que Jesus se desfez dos seus atributos? Porque nós vemos que Jesus, ele teve que obedecer ao Pai, né? Desde o seu nascimento. Ele teve que ser obediente a Deus, né? E essa obediência foi uma aniquilação de si mesmo. E nós vemos que a vida de Jesus, antes do seu ministério,
Antes do seu ministério, nós não vemos registrado nenhum milagre. Nenhum milagre foi feito. Por quê? Porque ele estava na dependência do Pai. Ele estava na dependência do Espírito Santo. E nós vemos lá em Lucas 3:22, que Jesus, quando ele já estava na fase de começar o seu ministério, ele foi até João Batista para se batizar, né? Aí estava lá Jesus na fila para se batizar. Aí João Batista viu assim e falou: não, como que você vai vir aqui se batizar? Eu que estou precisando. Aí Jesus falou assim: não, deixa por enquanto isso daí, né? Deixa, eu vim para me batizar. Porque Jesus era pecador? Não, Jesus não era pecador. João falava severamente, né? João falava assim: arrependei-vos do seu pecado, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Aí chega Jesus para se batizar. Fala, meu Deus, ele vem da sua parte. Como que ele vem para se batizar? Ele tinha que cumprir o propósito de Deus, né? E nós vemos que lá, no momento que Jesus estava se batizando, desceu sobre ele o Espírito Santo, né? Em forma de pomba. E Deus disse para ele: este é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Ali, Jesus, nós vemos que Deus começou o ministério de Jesus ali. Ali desceu sobre ele a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, porque lá em Isaías, já estava profetizado sobre essa unção. E Jesus foi batizado, né? E a partir daquele momento começou o seu ministério, né? E nós vemos no capítulo 4, versículo 1, que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido ao deserto para quê? Para orar e jejuar, para se fortalecer, para se revestir ainda mais do poder de Deus, para que o seu ministério fosse cumprido. Então, irmãos, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Nem aí ele estava sendo obediente ao Espírito Santo, a Deus que estava no comando. E nós vemos que quando ele voltou do deserto, no capítulo 4, versículo 14, os irmãos podem anotar aí, que pelo Espírito, ele voltou para a Galileia. Pelo Espírito, ele voltou para a Galileia. E chegando na Galileia, no capítulo 14, versículo 18, Jesus entrou na sinagoga dos judeus, entrou na sinagoga, aquele lugar onde se lia a palavra de Deus, onde se lia o Velho Testamento, né? Onde se lia os profetas. E Jesus, entrando naquela sinagoga, ele pegou o livro da lei e foi lá no profeta Isaías. Ele foi lá no profeta Isaías. 61 e versículo 1, né? 61, versículo 1. E Jesus, ele leu aquela profecia e disse assim, hoje se cumpriu essa profecia. Hoje se cumpriu essa profecia. Vamos ler rapidinho lá em Isaías 61, versículo 1, para ver qual que era a profecia que Jesus estava lendo perante aqueles judeus. E disse assim a profecia, Isaías 61, versículo 1: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E Jesus, quando ele leu esse texto para aqueles judeus, ele fechou o livro e disse para eles: essa profecia se cumpre hoje.
essa profecia está se cumprindo hoje. Ou seja, é Jesus que foi ungido por Deus, através do Espírito Santo, para cumprir aquele propósito a qual Deus tinha ordenado, e Ele mesmo, antes da fundação do mundo. E quando Jesus ele disse essa palavra, muitos judeus creram nele, né? Outros não, mas a maioria creu em Jesus, porque viu em Jesus uma autoridade que eles nunca tinham visto em outras pessoas. E Jesus começou o seu ministério pelo Espírito Santo, né? E assim foi, até obediente à morte. Ele obedeceu até a morte de cruz, até a morte de cruz. E nós sabemos que a cruz foi o final do seu ministério. Ali Jesus foi vencedor. Ali Jesus conquistou a salvação de todos nós, a salvação da humanidade. Ele nos resgatou das mãos do diabo, né? E ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, é-me dado todo o poder, mas ele tinha já todo o poder. Jesus poderia ter parado a qualquer hora que ele quisesse, ele poderia ter desistido, ele ia continuar sendo Deus, mas ele não, ele foi fiel, ele foi firme, até a morte de cruz. Em tudo ele foi tentado, mas ele resistiu a tudo. Em tudo ele foi oprimido pelo diabo, mas ele não cedeu, né? É por isso que nós somos mais do que vencedores hoje. Você é mais do que um vencedor. Em você mesmo? Não, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que Ele é quem conquistou tudo por nós. Nós só temos que crer nele, nós só temos que ter a confiança, nós só temos que nos colocar na sua vontade, obediência, né? É isso que Deus quer com nós, é esse o maior exemplo que Jesus deixou para nós hoje. Este foi o maior exemplo que Jesus deixou para nós mesmos, porque Ele se humilhou, né? E quantos aí não querem se humilhar, né? Quantos não querem abaixar a sua cabeça? Quantos? O próprio Deus, Ele se humilhou, Ele se aniquilou, Ele se fez servo de Deus, sendo Deus se fez servo. E quantos não querem se humilhar, só quer se exaltar, né? Mas nós precisamos se humilhar nesses últimos dias, de humilhação que nós estamos precisando, porque de exaltação já está cheio nessa terra de exaltação, homens que se exaltam, homens que se promovem. Nós não estamos aqui para nos promover coisa nenhuma, nós estamos aqui para obedecer à vontade de Deus, né? O segundo tópico, ele diz que Jesus, o verdadeiro homem, né? Jesus, o verdadeiro homem. A palavra de Deus diz em Gênesis 3,15 que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? Da semente da mulher. E essa profecia foi cumprida. Nasceu um homem, porque tinha que ser um homem para esmagar a cabeça da serpente. Não poderia ser Deus, e sim um homem. Por isso que Jesus ele foi 100% homem, né? E ele veio para isso, para esmagar a cabeça da serpente. E isso foi cumprido. Isso foi de forma magnífica, né? Jesus concluiu. Jesus ele veio de uma mulher, né? Nós sabemos que veio de Maria, e ele teve uma gestação normal, né? Ele teve uma gestação normal. Ele foi membro de uma família, ele era homem, como todo homem. Ele pertenceu a uma família, ele teve irmãos,
lógico que por parte de Maria, né? Mas ele teve irmãos, né? Ele cumpriu os seus deveres familiares. Jesus cumpriu os seus deveres familiares. Ele tinha profissão, ele trabalhava, ele era carpinteiro. Jesus era experimentado no trabalho, como diz lá em Isaías 53, né? Experimentado no trabalho. E lá em Isaías 53, o interessante é que diz que ele não tinha nenhum parecer, ele não parecia alguém maior do que ninguém, ele não parecia melhor do que ninguém. O seu aspecto, não havia formosura nele para destacar entre os demais. Talvez a sua estatura fosse normal também, né? Não havia nenhuma beleza em Jesus para que os homens o desejassem. Isso mostra a natureza humana de Jesus, de Cristo, né? E Jesus, ele era um homem como todos os homens, sentia canseira, sentia fadiga, né? Sentia dores, sentia tristeza na alma, sentia, porque Jesus era um homem, né? Com todas as deficiências emocionais, né? Que às vezes nós passamos, porque Jesus ele teve que passar por isso daí, ele teve que ter uma agonia na sua alma, ele teve, para quê? Para que hoje nós fôssemos libertos, para que hoje nós fôssemos curados de toda a depressão, de toda a angústia. Ele levou tudo isso lá naquela cruz, né? Todas as nossas angústias, todas as nossas depressões, as nossas enfermidades, ele levou sobre si, como homem, né? Não como Deus, né? Esse é o verdadeiro homem, um homem que foi encarnado, né? Jesus, ele tinha corpo, alma e espírito, como todos os homens, como nós temos, dotado de corpo, alma e espírito. Jesus veio dessa forma, e ele diz mesmo que quando ele estava para ser crucificado, a minha alma está triste até a morte. Depois, quando ele estava para dar os seus últimos suspiros, ele diz assim: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Jesus tinha corpo, alma e espírito, né? Então, irmãos, Jesus, como homem, ele era 100% homem também. Mas já indo para o tópico de número 3, Jesus, ele era um homem perfeito, né? Nós vamos estudar sobre a perfeição desse Jesus, né? Mesmo sendo homem, ele era perfeito, como homem, e tinha que ser assim, tinha que ser um homem perfeito para poder vencer o diabo, tinha que ser um homem com todos os atributos humanos, para poder vencer o diabo. Mas nós vemos que Jesus, como homem, ele se preparou, né? Ele se consagrou, ele não começou o seu ministério de qualquer jeito. Durante a sua vida, foi uma vida de preparação, foi uma vida de estudo da palavra de Deus, foi uma vida de oração, foi uma vida de jejum, de consagração, para que o seu ministério fosse concluído, né? Por isso que ele foi perfeito. Então, foi necessário Jesus se preparar. Ele não estava de forma nenhuma usando os seus atributos divinos nessa preparação. Não, foi tudo humanamente. Humanamente ele se preparou. E como que nós muitas das vezes não gostamos, né, de se preparar, de nos exercitarmos, né?